Olá, estudantes! Na aula de hoje nós vamos tratar do conceito de frações equivalentes. Esse conteúdo você encontra na página 182 e os exercícios você encontra na página 183 do nosso livro didático. Então, nós vamos tratar desse assunto com uma situação bastante ilustrativa. Vina comprou 2 queijos iguais para fazer pão de queijo. As netas, Emília e Sofia, vão ajudá-la. Olha como a Emília dividiu aí esse queijo. Cortou um dos queijos em 4 partes, aproximadamente iguais, e separou 2 partes de um total de 4, ou seja, pegou 2/4 do queijo, conforme você observa aqui na figura. Ela separou 2 partes de um total de 4 partes. Por outro lado, a Sofia dividiu o queijo em 8 partes e separou 4 partes de 8. Observe aqui na figura também, ela separou todas essas partezinhas aqui, que são 1, 2, 3, 4 partes de um total de 8. Por isso a fração 4/8 do queijo. Eu gostaria que você olhasse para essas figuras de como esses queijos foram divididos e comparassem elas. Se você bem observar, bem aqui nós temos a metade do queijo que sobrou. Então, metade do que sobrou e metade do que ela separou. Se você olhar aqui para a divisão que a Sofia fez, sobrou aqui uma metade e outra metade ela separou. Ou seja, se esses queijos têm o mesmo tamanho, então significa que a quantia que a Emília separou e a quantia que a Sofia separou são iguais. E por isso nós dizemos então que essas duas frações elas são iguais ou equivalentes. Com isso nós chegamos ao conceito que queremos tratar, de frações equivalentes, que são aquelas em que as frações, embora tenham numerador e denominador diferente, conforme você observa aqui nessas duas frações, elas expressam uma mesma quantidade de um inteiro. Então, o inteiro aqui era um queijo, nós dividimos ele em 4 partes, tomamos 2, mas a quantidade de partes tomadas continua sendo igual a você dividir o queijo em 8 partes e pegar 4 delas. Por qual razão? Porque você está separando sempre a metade do queijo. Então, com isso nós chegamos a um fato. O fato é esse, que a fração 2/4 é igual à fração 4/8. Como é que nós provamos isso por meio de uma continha matemática? O processo não é muito difícil. Basta você lembrar do seguinte: se você tomar aqui a fração 2/4 e você experimentar multiplicar o número de cima, que é o numerador, e o número de baixo por um mesmo número, para que o resultado dê 4/8, a conta não parece difícil, não é verdade? Para ir de 2 para 4, você multiplicaria por 2. Para ir de 4 para 8, você também multiplicaria por 2. A regra aqui é sempre multiplicar, para obter uma fração equivalente, a outra é multiplicar pelo mesmo número, aqui no numerador e aqui no denominador. Daí você faz 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui está o modo de mostrar que essas duas frações são realmente equivalentes. Certo? Então nós vamos agora explorar alguns exemplos. Neste exemplo nós temos a fração 1/3 e a fração 2/6. Resta saber se essas duas frações são equivalentes. Observe que se eu tomar a fração 1/3, para que eu obtenha esse 2/6, eu vou pensar em multiplicar por um número, tanto em cima quanto embaixo. E aí esse número fica claro para nós. Já que eu quero que o numerador seja 2, eu deveria multiplicar isso por 2. Aqui, já que eu quero que o denominador seja 6, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número de cima, neste caso 2. Aí você faz 1 vezes 2, 2, 3 vezes 2, 6. Com isso eu mostro que essas duas frações elas são equivalentes.
Agora vamos pensar isso de uma forma contrária. Nós vamos pegar a fração 2/6 e vamos mostrar que a fração 2/6 ela é igual à fração 1/3. Então pegue aqui a fração 2/6 e nós queremos mostrar que ela é igual a 1/3. Do mesmo modo como é permitido você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, também é permitido você dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Neste caso, nós vamos pensar na divisão aqui, de tal forma que o resultado aqui dê 1 e o de baixo dê 3. Ora, para que eu divida 2 por algum número e o resultado dê 1, você tem que dividir isso por 2. Para que eu divida 6 por algum número e o resultado aqui embaixo dê 3, esse número também tem que ser 2. Com isso, nós mostramos também que 2/6 tem que ser igual a 1/6 usando a simplificação. Esse processo de dividir pelo mesmo número em cima e embaixo, nós vamos chamar a partir de agora de simplificação. Muito bem. Agora vamos representar isso por meio de um desenho, para que você entenda que de fato essas frações representam a mesma quantidade, ou seja, elas são equivalentes. Eu vou fazer primeiro o desenho da fração 2/6. Eu vou escolher aqui um retângulo que tenha 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Vou dividir essas partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Opa, não riscou mais aqui. Opa, voltando aqui. Agora riscou, tá? Essa fração aqui vai ser a fração 2/6. Vou colorir duas partes aqui, tá? Então, uma parte, duas partes. Essa fração é 2/6. Por outro lado, agora eu quero representar a fração 1/3. O tamanho do inteiro tem que ser o mesmo. Ou seja, o retângulo que eu vou desenhar tem que ter o mesmo tamanho. Só que esse retângulo agora vai ser dividido em 3 partes, conforme está aqui o denominador. Você sempre precisa lembrar que o denominador é o número de partes por inteiro. Então, se eu tenho um inteiro que é esse retângulo, representação de um inteiro, eu tenho que dividir ele em 3 partes, porque o denominador é 3. Então, dividir 1, 2, 3. Dessas partes, eu vou precisar colorir apenas uma parte. Então, vou colorir uma só parte. Agora, olhe para essas duas figuras. A figura de cima representa a fração 1/3 e a figura de baixo representa a fração 2/3. Observem que a quantidade tomada em ambas as figuras, olhando para cá, a quantidade tomada aqui é igual à quantidade tomada aqui, embora estejam divididas em quantidades, em partes menores, ou seja, a fração 2/6 é dividida em partes menores do que essa. Mas ainda assim elas representam a mesma quantidade e por isso elas são ditas equivalentes. Então, uma atitude legal é você também desenhar e comparar a área pintada aí, a região pintada das duas figuras. Com isso você vai provar também que elas são equivalentes. No exemplo 2, é pedido que você encontre uma fração equivalente a 10/12, aqui a fração 10/12, que ela seja irredutível. Então apareceu uma palavra nova aqui nesse exercício, e nós vamos conceituar a palavra irredutível como sendo aquela fração que você não consegue mais simplificá-la. Então você não consegue mais dividir o numerador e o denominador por algum número. Ou seja, eu vou colocar aqui, a grosso modo, dizer que não é possível simplificar. Então, fração irredutível é aquela que não é possível simplificar. Ou seja, não consigo mais dividir o numerador e o denominador por algum número.
Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de fração irredutível. Por exemplo, a fração 1/3 que nós colocamos anteriormente, você gostaria de simplificar ela, mas o único número que o 1 é divisível é o 1, certo? Então, o 1. E se eu divido pelo número 1 no numerador, a regra é dividir também pelo número 1 no denominador. Aí você dividiria 1 por 1, daria 1. 3 por 1, daria 3. Ora, essa fração ficou exatamente igual como era. Ela não pode ser mais simplificada. Essa já está na forma irredutível. Agora, tome aqui uma outra fração. Por exemplo, 2/3. O 2 e o 3 são números primos, certo? Por ser número primo, ele só é divisível por 1 e ele mesmo. Nós vamos experimentar dividir por ele mesmo. Pegar o 2 e dividir por ele mesmo. Ora, mas se eu divido o 2 aqui, que é o numerador, por 2, o denominador também tem que ser dividido por 2. Aí nós vamos dividir, 12 por 2 dá 1. Mas aqui embaixo nós temos um problema. Quando você fosse dividir 3 por 2, isso aqui daria 1,5. E isso não é o tipo de fração do nosso interesse. Nós estamos estudando aqui fração de números naturais. Ou seja, não é permitido, no nosso estudo, pelo menos, representar desta forma. Então, por isso, não posso simplificar por 2. E se você tentar simplificar por 3, também não seria possível. Por isso, essa fração aqui ela é irredutível. Ela já está na forma simplificada. Certo? Então, essa aqui também já está na forma simplificada. Ela é irredutível. Vamos para a nossa questão, então. Nossa questão é a fração 10/12. Você pode dizer, professor, eu posso simplificar o 10 e o 12 por algum número que não seja 1? Podemos. Podemos sim. Veja que tanto o 10 quanto o 12 se encontram na tabuada do 2. Então, eu posso dividir aqui o numerador por 2 e também posso dividir o denominador por 2. E ao fazer 10 dividido por 2, você obtém 5. E ao dividir 12 por 2, você obtém 6. E agora você vai se questionar o seguinte. O 5 é um número primo, certo? Se ele é um número primo, ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, eu vou dividir por ele mesmo. Aí eu dividiria 5 por 5, que daria 1, mas pela regra, o de baixo também deveria ser dividido por 5. Agora tente dividir 6 por 5. Você vai ver que isso não vai dar um número natural, isso vai dar um número decimal. Divida 6 pelo 5 aí, eu vou fazer bem aqui essa divisão, 6 por 5, isso daria por 1, daria 5. Faz 6 menos 5 que dá 1, acrescenta o 0 e uma vírgula e agora daria por 2, que daria 10. E olha o que aconteceu, o resultado aqui embaixo daria 1,2. Este aqui não é o tipo de fração que nós estamos interessados nesse estudo. Nós estamos interessados apenas em fração de números naturais, e 1,2 não é natural. Portanto, eu já simplifiquei o máximo que eu podia. Já simplifiquei. Então, a nossa fração irredutível é 5 sextos. 5 sextos é uma fração irredutível. No exemplo 3, é para você verificar se os seguintes pares de frações são equivalentes. Eu vou colocar aqui um primeiro parzinho de frações, que são essas bem aqui. Eu vou pegar inclusive do livro didático. Vou pegar aqui uma delas. É 21 sobre 36 e 7 sobre 12. 7 sobre 12. Pergunta que nós fazemos é: essas duas frações aqui são equivalentes? Bem, tem modos de se provar isso, mas o que eu gosto bastante de fazer é tentar dividir
o número de cima e o número de baixo por um mesmo número, fazendo o que? A nossa simplificação. A estratégia então é você sempre pegar a fração que o numerador e o denominador são maiores. Nesse caso 21 aqui é maior que 7, o 36 aqui é maior do que 12. E você vai tentar simplificar. Então, vamos tentar simplificar. Pegamos o 21, 36 avos e vou tentar simplificar, dividir pelo mesmo número. Agora, que número seria esse, né? Um número que divida o 21 e o 36 ao mesmo tempo. Bem, dá para perceber que o 21 é divisível por 3 porque está na tabuada do 3. O 36 também é divisível por 3. E para saber se o número é divisível por 3, vocês lembram, né? Por exemplo, para saber se o 36 é divisível por 3, tu pega o 3, o algarismo 3 e o algarismo 6 e soma. Juntando, isso aqui vai dar 9. E 9 é divisível por 3. Portanto, o 36 é divisível por 3. Então, aqui é divisível por 3. Aqui também é divisível por 3. 21 dividido por 3, isso aqui vai dar 7. Certo? E 36 dividido por 3, essa continha nós podemos fazer aqui do lado. Vamos armar a continha. 36 dividido por 3. Ora, toma aqui o 3, que dá por 1. Fazendo 3 menos 3, 0, desce o 6. Agora, quantas vezes o 6 aqui cabe? Aliás, o 3 cabe no 6, duas vezes. Aqui está 6. E acabou aqui a conta. E o denominador deu 12. Agora, comparem essa fração 7 dozeavos com a fração que foi dada, que é exatamente 7 dozeavos. Isso prova que essas duas são equivalentes. E nós provamos isso usando a ideia de simplificação. Então, no item A, são frações equivalentes. Vamos para o nosso último exemplo. Pede que você escreva uma fração de denominador 20 que seja equivalente a 3 quintos. Olha só, queremos uma fração de denominador 20 que seja equivalente a 3 quintos. Bem, o que nós entendemos de fração equivalente é que elas devem ser iguais. E eu quero uma que seja equivalente a 3 quintos e o denominador dela seja 20. Bem, o denominador 20, então o denominador é o número aqui de baixo. Então, coloco 20 aqui embaixo. Só falta descobrir que número é que nós vamos colocar aqui no numerador. Agora, pensa um pouquinho aqui comigo. Para eu obter 20 aqui, eu deveria multiplicar o 5 por quanto? Para obter 20. Você concorda que esse número deveria ser 4, porque 5 vezes 4 dá 20. Agora, se eu multipliquei por 4 no denominador, obviamente eu tenho que multiplicar por 4 no numerador, para que essas frações sejam de fato equivalentes. E aí eu faço 3 vezes 4, 12. A fração pedida, então, é 12 vinteavos. Ela é equivalente a 3 quintos e tem o denominador, como pedido aí, 20, né? Então, pessoal, eram esses os exemplos. Eu deixo para que vocês façam a atividade da página 183, questões 51, 52, 53 e 54. São essas questões que ficam para vocês treinarem aí, isso que foi abordado hoje. Obrigado e até uma próxima.